Olá, boa noite. Hoje eu vou mostrar para vocês a resolução desse exercício, que é o exercício 4, que era o das consultas. Então, a ideia desse exercício, é a gente criar esse script filter.php. A ideia dele é fazer um filtro nas consultas. Tá? Ele vai importar as informações dos médicos, pacientes das consultas, que são scripts que foram criados no exercício anterior, que é o Patients, Doctors e Appointments. Então, a primeira coisa, eu vou no ambiente aqui, que já estou, e vou criar esses arquivos necessários aqui. Eu vou pegar do exercício anterior, que é o Appointments, que é um array com todas as consultas, o Doctors e o Patients. Vou pegar essas informações aqui. Esses três vão ser a fonte dos dados desse exercício. Vou colar aqui. E aí, o exercício diz que eu vou criar esse filter.php. Então, já vou criar ele aqui. Filter. E vamos ler o que o exercício pede. Filtro por médico. O script deve receber por get. O script deve receber por get na variável doctor o ID de um médico e retornar o JSON com as consultas agendadas para o médico nesse formato. E daqui o formato. Bom, então vamos lá. Eu vou receber por get variável doctor. Eu vou receber o ID do médico. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui o ID, vai ser get doctor. Certo? Então, eu vou receber o ID dessa forma. Lá do formulário que veio do HTML, que o JavaScript fez a requisição e mandou. Tá? E aí eu tenho que devolver todos os médicos que existem neste formato aqui. Então, eu copiei o formato aqui só para eu me basear aqui. Essas informações do médico, elas vêm daqui do doctor. Tá? Então, vamos lá. Eu preciso das consultas agendadas para esse médico com ID específico. Certo? Então, na verdade, eu vou precisar desse arquivo aqui, o appointment. No appointment, tem um array, que dentro tem outro array, tá? Para uma consulta. E aí tem um outro array para a segunda consulta, um outro array para a terceira consulta. Um dos campos desse array da consulta é o Doctor ID. Isso daqui é, então, o que eu vou precisar consultar. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um require. Aqui. Require appointments.php. A partir que eu fiz esse require appointments, esse meu array appointments vai estar disponível. Então, eu vou fazer um for each appointments as appointment. Então, olha só. De todas as minhas consultas agendadas, eu vou pegar cada uma delas nessa variável appointment. Tá? Aí eu tenho aqui, Doctor ID, que é um dos campos. Então, appointment, Doctor ID é igual ao ID recebido por get. Se for igual, tá? Eu vou criar um outro array chamado result, vazio inicialmente,
que aí ele vai guardar, tá? Isso daqui ele vai fazer um append, né? Ele vai fazer um push dentro desse array, ele vai pegar a consulta e vai guardar aqui, num novo elemento. Então, ele vai percorrer todas as consultas. Para todas as consultas que isso aqui for verdadeiro, ou seja, o ID recebido no GET for igual ao ID do médico da consulta, ele vai guardar. Então, esse result vai conter todas as consultas daquele médico. Certo? Após isso, o que eu vou precisar fazer? Ó, retornar um JSON com as consultas agendadas para o médico nesse formato aqui. Tá? Então é isso aí, as consultas eu já tenho. Agora eu só tenho que acertar o formato. Tá? O formato vai ser o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Bom, o time tem que ser a data e hora da consulta, que é esse mesmo time aqui que eu já tenho prontinho no array appointments. Nodes também. O nodes é o mesmo nodes da consulta. Agora que vem a sacada. Ó. O patient tem que vir o nome do paciente. E aqui no appointments eu só tenho o patient ID. Eu não tenho o nome do paciente. Então, para ter o nome do paciente, eu vou precisar importar esse patient aqui, consultar o ID e, baseado no ID, pegar o nome do paciente. E é isso que eu vou fazer aqui, então. Então, eu vou importar o meu patient também. Eu vou montar da seguinte forma. New app de new appointment, tá? Vai ser nodes, é o appointment nodes, tá? O time vai ser o appointment time. Agora, o patient, aqui eu ainda não sei, tá? Eu ainda não sei o nome do paciente, então eu vou descobrir isso aqui. Eu vou descobrir isso aqui. Para facilitar aqui a minha tarefa, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função chamada, a função que eu vou criar vai ser get patient name. E aí aqui eu tenho que informar o ID do paciente. E aí eu vou usar essa função aqui para descobrir o nome do paciente. Tá? Onde o ID do paciente é o appointment patient ID. Ó, patient ID. Beleza. Agora eu tenho que implementar essa funçãozinha aqui. O que essa função vai fazer? Ela tem que percorrer o array dos patients. E aí eu verifico aqui, ó. Se patient tem ID. Então, se o patient ID for igual ao ID informado aqui na função, eu retorno o nome do paciente, patient name, que é esse nomezinho aqui. Se ele encerrar a minha função, se ele me encerrar o meu for each e não tiver um paciente cujo o ID desse paciente seja igual ao ID recebido na função, eu vou retornar null. Tá? Vou retornar falso. Null. Tá? Pronto. Então, dessa forma aqui, eu organizei meu código para receber aqui o nome do paciente. Depois que ele encerrar esse for each aqui, eu tenho que devolver
o result, né? Echo JSON encode, então ele devolve para quem fez a requisição, no caso lá do JavaScript, eu vou devolver o array. Então, olha só, esse array vai ter N consultas que vão estar neste formato aqui. Tá? Aqui é uma consulta, aí como é um array aqui, ó, vai ter outra consulta, eu vou devolver isso daqui. Tá? Então, eu posso testar. Eu vou para o meu navegador aqui e eu vou testar. É o filter.php e eu preciso enviar a variável doctor e o ID do médico. Vou botar 2 aqui, por exemplo. Opa, deu um erro. Undefined variable patients. 22. Ah, sim. Olha só. Esse patients aqui, ele veio desse script aqui que está aqui. Tá? Só que esse patients é global. Então, eu preciso fazer aqui assim. Pronto. Porque uma variável que ela está declarada aqui na raiz do meu PHP, eu não posso usar dentro de uma função, a menos que eu diga que esse patients é global. Global é essas variáveis que estão na raiz. Ah, olha só. O que acontece? Ó? Eu estava botando aqui em new appointment. Eu vou deixar em result dessa forma que não estava antes. Assim. Vou testar de novo. Tá aqui, ó. Tá aqui o meu JSON. Só vou botar o headerzinho ali para ele dizer que é um JSON mesmo. Tá aqui. Todas as consultas do doutor de D1. Então, ó, é aqui o paciente, que é o nome, o time e o notes. Certo? Isso era a primeira coisa que o exercício pedia. Então, tá aqui. Filtro por paciente. Tá? O script deve receber por get também, na variável patient, o ID de um paciente. E retornar um JSON com as consultas agendadas para o paciente. Então, vamos lá. Então, vamos transformar um pouquinho o nosso código aqui. Vou botar o seguinte, ó. If, que vai servir para vários casos nesse mesmo script. Então, se tem getDoctor, é esse código aqui. Else if, eu vou botar aqui assim, if, o i7 aqui. i7 para verificar que existe essa chave dentro do get, né? Existe a variável. i7, get, eu vou definir id recebe getPatient. Bom, então se tem o doctor, eu faço isso que a gente acabou de ver. Se não, se tiver patient, eu boto o ID do paciente aqui. Tá? Receber por get patient, o ID de um paciente, e retornar um JSON com as consultas agendadas para o paciente nesse formato aqui. Tá? As consultas agendadas para o paciente. Tá, então também é no appointments, tá? Só que agora eu vou ter que fazer um filtro pelo paciente. Ó, doctor é o nome do médico, time e notes. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que em vez de pegar o nome do paciente, eu vou pegar o nome do médico. Então eu vou pegar, na moral, vou pegar esse mesmo código aqui e vou fazer aqui. Só que, como eu preciso agora informar o nome do médico, e o nome do médico eu não tenho, eu vou fazer um require do meu doctors. Esse meu doctors vai conter essas informações sobre os médicos. E aqui eu tenho que alterar também. Appointments, aí aqui, patient ID
igual ao ID recebido no GET. Aí aqui o formato é doctor. Time notes vai ser a mesma. Tá? E aí aqui, em vez do get patient name, aqui eu tenho que informar o doctor ID. E em vez de pegar o patient name, eu vou criar uma outra que se chama get doctor name. Tá? Eu vou criar uma função igual. Doctor name. Doctors. Doctors. Doctor. Feito. Então tá. Então vamos testar. Vou apagar isso aqui. O formato já é esse mesmo, bem simples, igual ao anterior, só que agora é para o paciente. Agora, patient. Deixa eu ver. Ah, faltou o JSON encode, né? Aqui. Tá, ó. Paciente 1 tem uma consulta com essa médica, a doutora Fernanda. Barará. Vamos escolher um paciente 2 agora. Tem outra consulta. Paciente 3. Opa, escrevi errado. Paciente 3. Tem uma outra. Vamos procurar algum paciente que tenha mais de uma consulta aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, eu botei uma consulta para cada paciente. Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos pegar esses dois primeiros aqui. Vamos trocar para os dois primeiros são com o paciente 1. E vamos testar. Agora aqui. Ó, 2 consultas. Certo. Bueno, segunda parte concluída. Vamos ver. O que mais ele pede agora? Filtro. O script deve receber por get, nas variáveis datefrom e date2, uma data no formato tal, retornar um JSON com as consultas agendadas entre as datas especificadas. Vamos lá então. Receber datefrom e date2. Então vamos botar um outro filtro aqui. Datefrom e se receber datefrom e receber date2, aí ele vai buscar todas as consultas que estão entre essas datas. Passei. Bom, então vamos lá. Datefrom e o date2. Eu pego o date2 e o datefrom, get. E aí, eles são strings. Para eu conseguir comparar a data que está aqui no appointment com a string que eu recebi, porque eu não consigo comparar se uma string é maior que a outra. Eu vou usar a função str2date. Tá?
Quando eu uso essa str2time, ele vai converter essa string aqui, que vai ser no formato, por exemplo, ano, vai ser tipo nesse formato aqui. Ele vai converter para um time em formato timestamp, que é um inteiro, olha só, conforme está aqui na descrição, né? Ele converte num formato, numa timestamp, que é um inteiro, que representa o número de segundos que você passou desde o 1º de janeiro de 1970. E aí, como são dois inteiros, eu consigo comparar. Tá? Bom, então para nos ajudar, eu vou criar uma função aqui chamada compareDates. Aí, eu vou comparar duas datas. Aí, aqui assim, date 1 e date 2. Eu quero que essa minha função ela retorne, por exemplo, 1, ou menos 1, ou 0. Então, eu posso verificar aqui assim. Na verdade, assim, ó, eu não vou botar o str2time aqui. Tá? Eu vou usar o str2time direto dentro da função. Então, a função vai receber direto as strings e ele vai se preocupar em converter e comparar. Então, assim, date 1, tá? O str2time, date 1 e date 2 também. Aí, if date 1 menor que date 2. Então, olha só, se a primeira data for menor do que a segunda, eu retorno menos 1. Se a segunda data, se a primeira data for maior, eu vou retornar 1. Se não, eu vou retornar 0, que é caso as duas datas sejam exatamente iguais. Então, assim, eu vou ter a função para comparar data 1 com data 2. Tem o caso também dessas datas, né? Enfim. Se isso daqui não for uma data válida, eu vou retornar null. Tá? Nem preciso desses else if aqui, porque se ele entrar, ele retorna, ele nem faz o segundo teste. Então, vou deixar assim para simplificar. Bueno. Agora eu vou usar esse compareDates para comparar o quê? O que acontece? O que eu preciso testar aqui? Tá? Eu preciso verificar nos meus appointments, tá? Que eu vou ter que percorrer, então, os meus appointments. Então, eu vou copiar aqui. Percorrer os meus appointments. Tá? Então, para cada um dos appointments, eu tenho que verificar. Olha, tem o time. Eu tenho que comparar o date from com o appointment. Então, olha só. If compare dates, tá? Eu vou comparar o tempo do meu appointment com o tempo do from. Se ele for maior, que 0, o que vai acontecer? Olha só. Se ele for maior que 0, quer dizer que o date from é maior. Se ele for maior que 0, quer dizer que cai nesse caso aqui. Então, esse primeiro aqui é maior. Tá? Então, eu estou tentando procurar um appointment time que seja maior que o date from e um appointment time que seja menor que o date to. Então, ele esteja entre o date from e o date to. Então, ele tem que ser maior que o date from e menor que o date to. Então, no caso, para esse appointment time ser maior que o date from, é o date 1 maior que o date 2. Então, ele tem que ser maior que 0. Tá? E para ele ser menor que o date 2, seria isso aqui. E
date to menor, botar menor igual e maior igual. Tá? Ok. Se acontecer isso, vou devolver o appointment? Não, vamos olhar o formato que eu tenho que devolver. Nesse formato aqui, ó. Vou pegar esse formato aqui. Aí eu vou fazer que nem os outros aqui, ó. Eu crio um result. E aí, eu faço meu result. E aí depois eu faço um JSON encode depois do for each. Tá, só que o formato eu vou respeitar agora aqui, ó. O doctor é o nome do médico. Então, é o doctor name, appointment, doctor ID. Aí eu preciso do nome do paciente também. Patient name, o time e o notes. Tá, então esse é o formato. Ok. Aí. Agora, olha só. Date from 2023 9/15 e date to 2023 9/18. Então é entre 15 e 18 de setembro de 2023. Retornou essas 3 consultas. Se eu aumentar o meu date to, por exemplo, para o dia 20, vai me retornar um pouco mais de consultas. Se eu aumentar aqui para o dia 18, meu date from, essas primeiras consultas vão sumir. Ficou só aquelas últimas. Tá? Feito. O script pode receber mais de um parâmetro de filtro ao mesmo tempo. Neste caso, o script deve retornar apenas as consultas que atendam a todos os filtros especificados. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos pensar. Eu tenho um caso onde ele recebe doctor, um caso onde ele recebe patient, e um caso onde ele recebe um date from e date to. Aí ele vai fazer ou um ou outro. Tá? Agora eu quero que o meu script possa receber mais de uma possibilidade. Então eu vou tirar esses else if aqui. Né? Eu vou fazer só if. Se receber doutor, se receber paciente, então ele pode acabar entrando em mais de um. Eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Por exemplo, esse result, que é o array que vai conter todas as consultas retornadas, ele não vai poder estar aqui. Ele vai ter que estar antes de tudo. Aqui. Aí eu vou construindo as consultas a partir disso. Esse JSON encode, o result, também não vai poder estar aqui. Ele vai ter que estar somente após tudo. Ele primeiro tem que fazer as verificações. Então, após tudo, tem que ter esse JSON encode. Se eu acabar retornando, por exemplo, assim, se eu acabar retornando uma consulta com um médico, ele vai adicionar essa consulta aqui dentro do array das respostas. Se eu quiser buscar por paciente também, ele vai me mostrar as consultas daquele paciente. E se eu quiser das datas, ele vai botar as consultas somente com aquelas datas. Só que o que acontece? O problema que está acontecendo agora é o seguinte. Ele está simplesmente adicionando todas as consultas de cada um dos 3 critérios aqui dentro desse array. O que acontece é que pode ter informações conflitantes. Por exemplo, assim, eu posso ter filtrado por uma data e aí
eu quero que retorne somente, por exemplo, as informações das consultas do paciente específico e de uma data. E aí ele está adicionando nessa parte todas as informações do paciente e nessa parte todas as informações da data. Ele não está servindo como um E, digamos assim. Como é que eu posso solucionar esse caso aqui? A fonte da minha informação no momento é esse appointment. E não pode ser. Ele tem que levar em consideração os filtros anteriores como fonte de consulta para os próximos filtros. Então vamos fazer o seguinte, ó. O primeiro filtro, vamos botar o filtro de data. Vamos trocar a ordem das coisas. O primeiro filtro é o filtro de data. Tá? Aí, em vez da fonte da consulta ser o meu appointment, vai ser a seguinte, eu vou criar um novo array chamado filter appointments. Inicialmente ele é o appointment. Filter appointments, inicialmente ele é tudo. Aí eu vou usar como fonte da informação no filter appointments. Aí o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Vamos mover esse result para cá. Meu result fica vazio. Aí ele constrói, a partir do meu filter appointments, ele constrói um set de results baseado nesse filter appointments. Depois do for each, eu já vou ter dentro de result somente aquelas consultas que estão filtradas. Então eu atualizo o valor desse filter appointments, recebe result. Agora dentro do meu filter appointments vai ter só aquelas que retornaram como resultado. E aí, o próximo filtro usa como fonte da informação o filter appointments. E a mesma coisa para o terceiro. E aí eu declaro um novo result aqui em cada um deles. Um novo result aqui em cada um deles. Então, quando eu chegar no filtro, eu tenho que mudar algumas coisas aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. Esse meu filtro de appointments, eu tenho que colocar o seguinte, ó, isso aqui tem que mudar. Meu result não vai poder ter esse formato aqui. Porque o result vai ser o que eu vou copiar para dentro do filter de appointments. Então ele tem que ter exatamente o mesmo formato do appointments original. Para quê? Para quando ele servir como fonte de informação aqui no próximo, ele está no mesmo formato. Então não vai poder ser assim. Vou deixar assim. Eu estou pensando agora na resolução, eu não fiz ela antes, né? Eu estou pensando na resolução agora aqui junto. Então eu vou ter que respeitar esse mesmo formato aqui. Ó. Tá? Então, result. Patient ID vai ser o appointment, né? Patient ID, doctor. O appointment, agora pensando, o appointment já tem esse formato, né? Então eu simplesmente coloco o appointment ali dentro. Tá. Coloco o appointment aqui dentro do result. Então eu estou basicamente filtrando o meu appointment e botando aqui. Aí aqui no filter eu vou ter o resultado de todos. Então eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Depois eu vou ter que pensar no formato final. Vou deixar comentado por enquanto. Talvez eu mude alguma coisa aqui. Aí o filtered. E aí no fim eu vou ter só as consultas que passaram mesmo no filtro. Só as consultas que passaram mesmo no filtro. Aqui, no filtro da point. Aí, a partir desse filter da appointment, aí eu vou ter que dar um formato final aqui. No exercício eu não especifico como é que é o formato final, e o formato final é diferente para cada um dos critérios. Então vamos pensar como é que eu posso fazer. Eu acho que eu posso fazer assim, ó. Time e notes,
tem todos os 3 formatos, certo? Então, eu vou manter o time, eu vou manter o nodes nos resultados finais. E aí, eu vou retornar o quê? E aí, eu vou retornar o nome do paciente e o nome do doutor, se tiver presente esses aqui. Se tiver só o doutor, eu vou retornar só o patient name. E se tiver só o paciente, eu vou retornar só o doctor name. Tá, então é isso que eu vou fazer. Depois que fez os 3, eu vou fazer uma verificação seguinte. Aqui eu vou fazer, ó, for each do meu filter appointments. Ó. Vou varrer todos os meus filter appointments. Aí, appointment. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar um novo resultante. Aqui. Aí, eu vou fazer result, recebe. Aí, vai ter o time fixo. Né? O time vai ter, que é o time. Vai ter o nodes também. Nodes. Vai ter o appointment nodes. Aí, agora, eu vou fazer um if aqui, ó. If set paciente ou e set. Aí eu vou botar aqui assim o date from e set date to, tá? Olha só, se recebi paciente ou então recebi esses dois. Aí quer dizer que eu tenho que adicionar o doctor. Doctor name, doctor ID. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora pro médico. Se eu recebi médico ou isso aqui, tá? Aí eu tenho que adicionar paciente. Acho que eu posso otimizar um pouco essa minha busca aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. If recebi isso e isso aqui. Aí eu adiciono esses dois. Tá? Else if paciente, eu adiciono só o doutor. Se não, eu adiciono somente paciente. Então, adiciono os campos aí de acordo. E no final das contas, eu retorno esse meu result que eu acabei de construir. Vamos ver se eu cometi algum engano aqui. Vamos ver se continua funcionando. Vamos ver onde está o erro. 72. Então, isso aqui. 75. Faltou ponto e vírgula. Opa, mais ou menos. Retornou alguma coisa, mas está meio zoado aqui, ó. Estou retornando
um índice numérico. Ah, olha aqui, ó, claro. Aqui ele adiciona um array novo aqui dentro. Então, olha só, olha o que eu vou fazer. Vou usar new appointment, vai receber esse array novo. Isso daqui é somente uma consulta, um resultado. Tá? Um resultado. Aí aqui eu faço verificações para adicionar campos neste novo resultado. Aí, aqui ele adicionou 2. Ele pode ter adicionado somente somente o doctor, ou somente o paciente, ou os dois. E aí depois eu adiciono dentro do result o meu appointment. Agora, tá? Agora sim. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse resultado. Vamos ampliar um pouco minha busca para retornar um pouco mais de resultados. Já 11. Tá, retornou tudo isso aqui, ó. Time, notes, doctor e patient, porque eu resolvi filtrar por data. Só que agora eu vou adicionar também um filtro de médico. Vamos ver. Vamos ver se tem algum médico que se repete aqui. Maria, Ana, Carlos, João e Rafael. Não, nenhum médico se repete. Ó, mas tem o paciente que se repete aqui, que é o João Silva. O João Silva, vamos olhar lá quem é o paciente João Silva. É o paciente número 1. Então eu vou adicionar um filtro do paciente também número 1. Aqui, ó. E patient 1. Tá aí, ó. Filtrou somente esses aqui. Ó, uma consulta dele foi feita no dia 14/9 e o outro foi feito no dia 15. Vamos alterar aqui o meu date from para o dia... Meu date to para o dia 14. Opa, nada. Então vamos alterar para o dia 15. Somente um. Ó. Do 11 ao 15, somente um. Certo? Então está funcionando perfeitamente os meus filtros. Então, acho que isso aí resolve. Aí é que eu posso apagar isso daqui. Eu já usei o formato que eu queria ali. Tá. Então isso daí resolve o meu problema em questão. Certo?